Será que Lula não sabia o motivo pelo qual 7 ministros do seu governo foram afastados, acusados de corrupção? Impossível, presidente. O senhor era amigo pessoal dos companheiros José Dirceu e José Genuíno, que foram incriminados no processo do Mensalão. Inclusive, o senhor reuniu-se no Palácio do Planalto 2 vezes com o publicitário Marcos Valério, também envolvido no mesmo esquema de pagamento de propina. Mesmo assim, vai continuar dizendo que não sabia nada? Sabe pelo menos dizer por que seu filho, o Lulinha, foi investigado pela Polícia Federal por enriquecimento ilícito? Vossa Excelência nomeou os presidentes e diretores da Petrobras, que hoje são investigados na Operação Lava Jato. Escolheu Dilma Rousseff para comandar a Petrobras, justamente quando foi feita a compra superfaturada da refinaria de Pasadena. Tem certeza que não sabe de nada mesmo? Aposto também que o companheiro não sabia que a presidente Dilma não ia cumprir as promessas de campanha. Sabia? Nem deve passar pela sua cabeça que João Vacari Neto, tesoureiro do PT, recebeu propina para pagar campanhas do partido que o senhor foi um dos fundadores. É tanta falta de conhecimento das coisas que o historiador Marco Antônio Villa foi feliz na seguinte colocação: Lula é um tigre de papel. Caro telespectador, depois de tudo isso, eu lhe pergunto, e você sabe quem é o chefe responsável pelo maior escândalo de corrupção da história da humanidade? Preciso responder? Continuamos hoje com a série Anticorrupção com o advogado criminalista Dr. Mauro Otávio Nassif, eleito o advogado criminalista do ano em 1993 pela Acrimesp e Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Homenageado como advogado criminalista pela Ordem dos Advogados do Brasil em março de 2008. Foi membro do Conselho Penitenciário Estadual, nomeado pelo governador Mário Covas. Consultor jurídico da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil e da Comissão de Direitos Humanos também da Ordem dos Advogados do Brasil. Professor de Processo Penal e da área do Tribunal do Júri da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, ESA Central da capital. Advogado criminalista militante com inúmeros júris e sustentações orais realizadas em tribunais. Autor de artigos e estudos jurídicos na área criminal. Doutor Mauro Nassif, como vai? Está bem? Olha, tudo ótimo. Melhor agora com esse seu convite muito honroso e de grande prestígio para mim, Laércio. Não, mas você é um advogado criminalista que nós convidamos sempre. Por quê? Porque a sua informação para o telespectador é preciosíssima. E falando nisto, caro telespectador, o advogado-geral da União, Luiz Adams, dirigiu-se ao Tribunal de Contas da União com uma instrução normativa, através da qual o tribunal deveria analisar concomitantemente com a Controladoria Geral da União, os acordos de leniência firmados com o Estado. Eu pergunto ao meu caro e ilustre doutor Otávio Nassif, esta medida é
ou não é prejudicial, inclusive, à advocacia? E complemento, é inconstitucional? Na minha opinião, ela é inconstitucional e prejudicial à advocacia, porque está blindando as questões do governo e eu sou contra essa medida. Mas blindando em que sentido, caro Mauro? No sentido de que os acordos de leniência, Sim. os acordos que serão feitos, serão todos controlados pelos órgãos estatais. Inclusive tem no governo o Conselho Superior de Ética, Sim. que o Sepúlveda pertence, era o presidente, depois ele saiu, agora é o Américo Massimo Lacombe, que Certo. faz parte do Conselho. Então, eu entendo que tudo isso blinda, tudo isso algema as questões a serem levantadas. Não seria para que o governo pudesse se avantajar, não é, nas coisas que ele pretende implantar dentro do país? É isso que eu estou falando, exatamente. Blinda as coisas do Sim. governo, inclusive os conselhos populares. O governo está louco para introduzir os conselhos populares para controlar a imprensa. E isso está sendo muito combatido há vários anos já. Claro. Esse conselho popular para combater a imprensa, para fiscalizar a imprensa. Então, eu concordo com você de que tudo isso blinda, tudo isso deixa a questão de uma maneira artificial para o governo. Tudo em favor do governo. Mauro, então, telespectador, nós não podemos permitir que isso ocorra com a imprensa. Isso. Porque a imprensa livre, ela é o quê? Ela é constitucional e outra coisa, ela é favorável ao povo brasileiro, Veja à bem. sociedade brasileira. Veja bem, Laércio, tudo isso que você contou no início, da controladoria, etc., tudo isso faz parte de um pacote. Certo. De um pacote do governo para favorecer o governo. E comandando tudo isto, a questão do controle da imprensa. O controle da imprensa é um dos objetivos do governo, não deste, já do outro governo anterior. O controle da imprensa para que a imprensa não divulgue os Isso. segredos, as verdades que, aliás, são contra a sociedade. Seria um filtro feito pelo governo. Você veja que na Venezuela foi fechado o maior jornal da Venezuela. sim. E assim por diante. Então, essa primeira questão eu sou totalmente contra. O ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, recebeu em seu gabinete o advogado Sérgio Renault, defensor da empreiteira UTC. O ministro acalmou as construtoras acusadas de envolvimento do Petrolão. Depois disso, o nobre e ilustre Joaquim Barbosa extravasou em sua conta no Twitter, e você sabe disso, não é? Que os brasileiros conclamem a demissão do ministro da Justiça. O que o doutor Mauro Otávio Nassif pode falar sobre este episódio? Olha, eu estudei bem essa questão. Que bom. Eu conheço bem o José Eduardo Martins Cardoso, conheço bem, e eu cheguei à conclusão de que ele não está errado. Verdade? Ao contrário do que o Joaquim Barbosa disse, eu cheguei à conclusão seguinte, eu vou te contar qual é. Depende do assunto a ser tratado com o ministro. Essa é a minha opinião. Certo. O ministro, segundo a lei, ele é o presidente de todas as diretrizes que envolvam índios, questão indígenas, questão da Polícia Federal. Ele é o chefe da Polícia Federal. Sim, claro. Então, veja bem, a minha opinião é a seguinte. Se os advogados, o doutor Sérgio Renault ou outros advogados, o advogado tem o direito de conversar com o ministro conforme o assunto. Essa é a minha opinião. Então, por exemplo, se o ministro, que é o chefe da Polícia Federal, se a Polícia Federal está de uma maneira administrativa, não a Polícia Judiciária Federal, Sim. não a Polícia Judiciária, as áreas administrativas
da Polícia Federal, que ele é o chefe. Sim. Se o advogado quer ir conversar com ele e reclamar com ele de alguma conduta de algum delegado federal, de alguma coisa da Polícia Judiciária, no âmbito da Polícia Federal... Administrativamente. Administrativamente. Ele tem o direito. O ministro não tem ingerência nenhuma na parte jurídica. O ministro não pode fazer nada para melhorar o processo do Petrolão, para ajudar um ou para ajudar outro. Então é o seguinte, a minha opinião, se os advogados forem lá, tiverem ido lá para conversarem sobre questões administrativas da Polícia Federal, está tudo certo. Sim. Agora, se os advogados foram lá para conseguir dele uma ascendência, uma força sobre o processo do Petrolão, está tudo errado. Não pode. Sim, mas segundo a imprensa noticiou, o diálogo ocorreu no sentido de acalmarem os advogados, porque através do acordo de leniência, tudo ficaria bem após o Carnaval. Então eu vou dar a minha opinião. Por favor. Segundo a imprensa. Segundo você está me dizendo, esse assunto, ele não é adstrito ao ministro da Justiça, não é adstrito, não é circunscrito a ele. Então esse assunto de leniência e etc., isso está errado. Porque você imagine que os 600 mil advogados do Brasil pedissem uma audiência com o ministro. Claro que não. Eu posso pedir conforme o assunto. Claro. Então, respondendo a sua pergunta, se foi realmente um assunto espúrio, um assunto indigno, de, por exemplo, de não fazer delação, de acalmar as pessoas envolvidas, eu entendo que a entrevista foi errada. Agora, se foi uma conversa só na parte administrativa da Polícia Federal, que ele é o chefe, eu entendo que é possível. Está vendo, telespectador? A gente traz aqui advogados, pessoas assim experientes, como o doutor Mauro Otávio Nassif, que é um excelente advogado criminalista, professor de direito penal, professor de direito processual penal, e que pode dar uma informação fidedigna. Depende do caso. Claro, depende do caso. Agora, veja bem, se a imprensa estiver certa, o ministro está errado. Mas o ministro negou isto, negou. Ele negou. Ele negou veementemente. Ele apenas, naturalmente, ele se ateve exatamente àquilo que você acabou de falar. Na parte administrativa. Porque você permite uma parte? Claro. Você permite uma parte? O programa é todo seu. Não, veja bem, o artigo 5º do Código de Processo Penal, ele é claro ao dizer o artigo 5º, parágrafo 5º, dizendo assim: quando um delegado de polícia estadual não abre inquérito, cabe recurso para o secretário da Segurança. Quando o delegado de polícia federal não abre inquérito, cabe recurso para o ministro da Justiça, porque é federal. Então, os aspectos administrativos, de inquérito policial, não tem nada a ver com justiça. Então o advogado tem esse direito. A OAB já se posicionou, eu estou do lado da OAB, caso o assunto seja restrito. Claro. Nós também estamos do lado da OAB no tocante a esse artigo 5º, inciso 5º. E o Estatuto da OAB também. E o Estatuto da OAB. Agora, se o assunto foi... Que é permitido. Sim, agora, se o assunto foi extrapolado, se foi espúrio, se foi para ajudar, se foi para blindar, se foi para esconder, se é uma coisa misteriosa... Porque, segundo dizem, não estava na agenda do ministro. Na agenda. Então, eu sou contra. Você percebe, telespectador, que nós somos obrigados a conversar com você, com o doutor Mauro Nassif e levar a seu conhecimento a informação correta. E veja bem, Laércio, você me permite uma parte? O doutor Joaquim Barbosa, ele é muito radical. Ele tem uma opinião e ele vai para frente, ele não examina todos os lados da questão. Então eu sou contra o Joaquim Barbosa.
Neste ponto. Eu sou obrigado a aceitar essa sua reflexão, porque... Eu sei que você é admirador do Joaquim Barbosa. Eu tenho uma certa admiração por ele, sim. Muito bem, vamos adiante. Tem uma outra pergunta aqui, ainda sobre o ministro da Justiça. Tá. Ele disse que quem pede impeachment tem problema psicológico. Não é Alega verdade. que a oposição quer fazer um terceiro turno eleitoral. O que você acha dessa Não afirmação? é verdade, eu discordo, eu divirjo totalmente. É o mesmo dele. ministro que você está defendendo mas agora. agora o tema é diferente. Tá certo. Agora a matéria... E que nós, Direito e Justiça em Foco, aceitamos essa defesa e achamos bastante coerente. Agora a matéria é outra e eu vou dar a minha opinião para você com todas as letras, que eu não fico em cima do muro. Não. Veja bem, Laércio, a minha opinião, eu vou fazer 70 anos agora em abril. Opa, parabéns. Não parece, hein? Você não tem rugas, rapaz. Então, eu sou um homem experiente, tarimbado, como você sabe. Já aprendi muita coisa na vida. Então, eu vou dizer para você a minha opinião. Discordo totalmente do ministro nesse ponto. Eu vou dizer por quê. Há tempos atrás, há uns 10 anos atrás, eu fui eleito lá no Fórum da Barra Funda. Fizeram lá uma enquete dos advogados, isso, aquilo. Eu fui eleito o advogado mais gentil, mais calmo, mais cavalheiro do Fórum. E eu concordo. E eu aplaudo você nesse muito programa calmo. hoje pelas suas reflexões. Muito bem. Eu sou um homem muito calmo, muito ponderado, muito equilibrado. Então eu vou dizer para você o seguinte. O Brasil ficou dividido entre a Dilma e o Aécio. A Dilma ganhou por 3 milhões de votos, o que é muito pouco. Então o Brasil ficou dividido. Muito bem. Então, aonde eu quero chegar é o seguinte. Eu quero dar a minha opinião para você de uma maneira ponderada. Tá bom. Não tudo de bem. uma maneira exacerbada, de uma maneira radical. Veja você, o impeachment, que eu sou favorável ao impeachment da Dilma, o impeachment é algo jurídico. Houve o impeachment do Collor e o Brasil não morreu. O Collor teve o impeachment e o Brasil continuou. Claro. Com Itamar Franco, etc. Então veja aonde eu quero chegar. O Brasil ficou dividido, mas eu não sou daquela linha radical. Vamos fazer o impeachment. Não é por aí. O impeachment... Mas você é favorável ao totalmente, impeachment totalmente. da Dilma. Sim, e vou explicar, mas eu sou um homem calmo. Mas você tem que explicar o porquê, porque eu quero informar o telespectador. Mas eu vou explicar por quê. Eu sou um homem calmo. Então vejam você, dia 15 de março vai ter uma passeata no Brasil inteiro em favor do impeachment. Nem há necessidade. Eu vou explicar por quê. O impeachment está na lei, o Collor teve o impeachment, e o caso da Dilma, o porquê do impeachment é porque ela era a chefe do conselho da Petrobras quando a Petrobras comprou a Pasadena. Então ela está envolvida. A refinaria Pasadena. Exatamente. Ela nomeou a Graça Foster. A Graça Foster também agora foi demitida. E foi processada, está sendo processada. Exatamente. Não há pessoa no Brasil, fora os petistas, que entendam que a Dilma não está envolvida. A Dilma tem responsabilidade na questão da Petrobras. E não uma responsabilidade culposa. Por culpa, por negligência, imprudência ou imperícia. Como disse o professor Ive Gandra Martins. Eu sou contra o parecer do doutor Ive Gandra, que diz que ela agiu com culpa. Ela agiu com dolo eventual. Dolo eventual. É mais grave, né? É muito mais grave. É dolo eventual, não é culpa. Então, aonde eu quero chegar? A Dilma Rousseff, desde o outro mandato dela, a Dilma Rousseff é uma pessoa despreparada para ser presidente da República. Ela não tem biografia para ser presidente da República. Ela foi presidente como Fernando Haddad e é prefeito. Também despreparado. Não tem capacidade para ser prefeito. Sim, tem capacidade intelectual. Mas, sim. Então, aonde eu quero chegar? Capacidade administrativa não tem. Não. Veja bem, a Dilma, isso quem contou foi o Márcio Tomás Bastos. O Márcio Tomás Bastos,
que era nosso amigo, É claro. ele que contou para Dilma, Dilma, o Lula quer falar com você, que ele vai te indicar como presidente da República. Contou o Márcio Tomás Bastos, saiu na imprensa. Aí a Dilma disse para ele está brincando? O Lula está brincando? Ela não tinha preparo para ser presidente da República, não tinha biografia, não tinha história, não tinha preparo. Muito bem, então ela acabou se envolvendo na questão da Petrobras. A questão da Petrobras é um escândalo terrível. O mensalão passou a ser GCRIM. O mensalão passou a ser GCRIM. Cesta básica. Cesta básica. Então, na minha opinião, por que cabe o impeachment da Dilma? Por quê? Porque ela é responsável direta pelos escândalos da Petrobras. Não que ela tenha levado dinheiro, mas ela tinha o dever de preservar a idoneidade. É a responsabilidade dela. A Petrobras hoje é alvo de piada. E você não sabe o que se fala no exterior. Bem, então para encerrar, eu sou um homem calmo. O impeachment é algo jurídico, não é algo radical, não é coisa psicológica, não é algo de esquizofrenia. O impeachment está na lei. Então, eu discordo do ministro e entendo que deve haver um impeachment de uma maneira calma, dentro da democracia, dentro da lei 1079/50, e que ela não deve continuar, não porque o Brasil ficou dividido. Agora eu pergunto para você... Você ficou claro, Laércio? Ficou claro. Não porque ficou dividido, é porque tem base para o impeachment, tem base. Então quer dizer que é possível que eles tivessem conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo? É impossível. Que não tivesse conhecimento. Não, é impossível. Laércio, não há no Brasil, fora os petistas radicais, todo mundo acredita que o Lula tinha envolvimento no mensalão. Não há quem não acredite. Claro. Todo mundo acredita que a Dilma... ela era a responsável pelo conselho da Petrobras e ela não podia permitir aquela compra de Passadina. Não poderia. Então, na minha opinião, o impeachment, só para encerrar, não é algo de esquizofrenia, não é algo de gritar, nada de gritar. É a lei. É a lei. É a lei. Então deve se cumprir a lei. Sim, exato. Eu sou favorável ao impeachment da Dilma, sim. Mas o Lula, ele sabia de tudo. Na minha opinião, tanto a Dilma quanto o Lula sabiam das mazelas da Petrobras. Essa é a minha opinião. Muito bem, você conhece o historiador Marco Antônio Nossa, eu sou Villa, né? Villa, eu sou fã. Ele é da Jovem Pan. Eu também sou fã. Eu sou mais fã ainda do Reinaldo Azevedo. Ótimo. Conhece? Você sabe qual o apelido que ele deu ao Lula? O apelido do Mário... Eu sei, pera um momentinho só. Não me lembro agora. Então eu vou te dizer. Lula é um tigre de papel. Foi isso que ele fez. Inclusive, o Marco Antônio Villa está fazendo atualmente o dilmômetro. Você ouviu falar? Certo. E você sabe que eu vou agora... Não, mas você sabe o que é o dilmômetro? Você vai me contar depois. Mas deixa eu completar. Se ele fez esta colocação, eu vou ter uma ousadia. Vou fazer uma colocação sobre a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, ela é um lobo no papel. Entendi. Por que lobo? Porque o lobo, ele perde o pelo, mas não perde o vício. Muito bem. Tá bom? Tá bom. Eu vou chamar um pequeno intervalo. Aguarde que logo, logo retornaremos.